Graça e paz, que Deus nos abençoe nesta manhã. Quero abrir a Bíblia, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua palavra nesta manhã e pedimos ao Senhor, Deus, que fala conosco. Pedimos ao Senhor que abra os nossos ouvidos, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Senhor Deus, para receber a Tua palavra, para entender a Tua palavra, para ser ensinados pela Tua palavra. Opera em nós, Senhor Deus, nos amplia nesta manhã. Faz-nos, ó Senhor Deus, crescer no entendimento do Teu propósito, da Tua vontade, do Teu querer, Senhor. Faz-nos sair daqui, Senhor Deus, mais, ó Senhor Deus, comprometidos com o Teu reino, no nome de Jesus. A queda, ela foi a maior tragédia que se pode mencionar sobre a terra. Se nós formos olhar para as tragédias sobre a terra, para falar de tragédias mais recentes, se nós formos olhar os 6 milhões de judeus no Holocausto, os 100 milhões de pessoas mortas por regimes ideológicos, se nós formos olhar a peste negra, até agora as pessoas mortas pelo Covid, se nós formos olhar as doenças e a fome, todas essas tragédias, elas podem agradecer a esse momento aqui. Esse momento foi o catalisador, foi a ignição de todas as outras tragédias. Porque se eu quero poluir os oceanos, eu não preciso apenas, não é necessário jogar toneladas de veneno no mar ou nos oceanos. Eu poluo a fonte. Se eu quero
corromper uma árvore, eu corrompo a sua semente. E se eu quero destruir uma sociedade, eu destruo a família. E esse momento aqui é um momento em que Satanás ele faz uma jogada de mestre. Porque antes que Adão e Eva começassem a se multiplicar, antes que o homem e a mulher começassem a se multiplicar, ele corrompe a origem. Então, tudo a partir dali estaria corrompido. Qualquer coisa que nascesse a partir daquela família estaria corrompido pelo veneno da serpente. Mas para entendermos a dimensão e as consequências do que foi esse momento, do que foi esse ato, e do que atingiu, nós precisamos voltar um pouquinho atrás e entender como Deus criou a humanidade. Como Deus criou o homem, como Deus criou a mulher. Então eu queria ler com vocês também em Gênesis 1, versículo 26 ao 28, fala assim: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e a sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ao lermos essa passagem, nós vemos que Deus, Ele decide fazer o homem, a humanidade, e quando Ele decide fazer a humanidade, Ele tem alguns aspectos sobre essa criação que difere de toda a criação anteriormente feita, de todo o cosmos criado, porque em Gênesis 1 tem a origem da criação do cosmos, dos céus e da terra. Então, esse momento aqui é o 6º dia, então já se passaram 5 dias, então nós estamos no 6º dia aqui, onde Deus reúne consigo, né? Onde Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, onde o Pai, a Palavra e o Espírito se reúnem e falam: façamos um ser, façamos o homem, mas esse ser vai ser diferente de tudo aquilo que nós criamos até agora, porque esse ser, ele vai ser feito não por aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente é. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Bíblia King James, na versão King James, ela fala assim: façamos o homem em nossa imagem. Se você for pegar a Bíblia King James
E Deus o criou em sua própria imagem, ou seja, o homem foi criado a partir da essência de Deus. Então o homem tem em sua essência uma característica divina. Deus cria o homem com uma identidade, uma natureza, ou seja, a natureza humana. A natureza do homem foi criada a partir da natureza de Deus. Isso é uma coisa interessante. Porque aqui, quando Deus cria o homem, Ele o cria com uma identidade e com um propósito. Então, nós temos aqui uma identidade e nós temos aqui um propósito. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se rasteja pela terra. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos isso muito claro. Deus, quando cria o homem, Deus tem esses dois pontos que nós precisamos levar em consideração. O homem é criado a partir da essência de Deus. A imagem de Deus os criou. Então Deus cria o homem a partir daquilo que ele é. E também cria o homem com propósito. Cria o homem com uma identidade, com uma natureza, e cria o homem com um propósito. E isso é muito importante, eu entender que o homem quando o homem tem uma identidade, e essa natureza, ela é a imagem de Deus. E aí disso nós podemos tirar duas conclusões. A primeira é que o homem, por ser imagem, por ser criado a partir da imagem de Deus, que o homem, por ser criado em sua própria imagem, o homem é um ser espiritual. Amém? O homem, em sua essência, é um ser espiritual. Antes de qualquer coisa, ele é um ser que tem a natureza advinda de Deus. E cria um ser capaz de refletir, de conter, de transmitir a estrutura divina. Então Deus não cria somente o homem, mas cria um ser capaz de se multiplicar, de transmitir essa natureza, de refletir a imagem de Deus. Então o propósito do homem é conter, refletir, transmitir essa imagem, essa natureza divina. Olha só o propósito: sede fecundos, sejam férteis, não retenham a minha imagem, não sejam inférteis, multiplicai-vos e enchei a terra de quê? Daquilo que vocês são. Sujeitai-a, dominai. Esse é o propósito. Então, quando Deus cria o homem, Deus cria com uma identidade, com uma natureza, e Deus o cria com um propósito.
uma outra conclusão que a gente pode tirar disso aqui, que ao criar o homem, Deus cria o homem também um ser comunitário. Deus não cria um homem um ser solitário. Por quê? Olha só. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, na estrutura desse ser que Deus cria, Deus não cria o homem somente. O homem tem em sua essência essa característica comunitária, essa característica de que ele não foi criado com uma parte para ser sozinho, ele foi criado para viver em comunidade. Tanto é que em sua essência, ele, em sua estrutura básica, ele já é criado homem e mulher. Ele já é criado macho e fêmea. E é interessante que, tanto para o homem, quanto para a mulher, é o mesmo propósito. Não existe dois propósitos. Deus não cria um propósito para o homem, e depois cria um propósito para a mulher. E Deus também não tem uma identidade para o homem e uma identidade para a mulher. Não, porque o homem tem uma identidade e a mulher tem outra identidade. Não! É a mesma identidade para o homem e para a mulher. Porque Deus cria o homem, a humanidade, à sua imagem. E a sua imagem o cria, homem e mulher. Então o homem e a mulher é criado à imagem de Deus. O homem e a mulher têm o mesmo propósito. Eles têm um propósito só. Isso é importante nós entendermos. Isso é importante, por quê? Porque muitas vezes nós vivemos num mundo binário, de 0 e 1, de mais e menos, de bem e mal, e muitas vezes nós queremos partir isso também, na estrutura humana, na estrutura do homem. É homem e mulher, então o homem tem um propósito e a mulher tem outro. Não é. Segundo a palavra de Deus, o propósito para o homem é um, e para a mulher é também um, é o mesmo. Qual é o propósito para o homem e para a mulher? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais selváticos, sobre tudo que se rasteja sobre a terra. Multipliquem a minha glória sobre toda a terra, domine a terra. Esse é o propósito para o homem. E esse é o propósito para a mulher. Não tem dois propósitos. Não existe. Deus criou o homem para uma coisa e a mulher para outra. Os dois têm a mesma identidade. A identidade do homem é ser a imagem de Deus. E a identidade da mulher é ser a imagem de Deus. Por quê? Porque o homem e a mulher é um só. E a consciência da natureza, dessa identidade, desse propósito, precisam ser restaurados para o homem e para a mulher, porque não há diferença de propósito. Não há diferença de propósito. Amém? Podemos repetir isso? Não há diferença de propósito para o homem e para a mulher. Os dois foram criados para refletir a glória de Deus. Para refletir,
foram criados a partir da natureza divina. O homem era um ser espiritual. A mulher é um ser espiritual também, com o propósito de ser fecundo, de ser fértil, de multiplicar, de dominar, de encher a terra. Amém? Vamos para mais. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 2. Vamos caminhar mais para frente. Gênesis 2, versículo 7. Nós vamos ler do 7 ao 9, depois nós vamos ler do 15 ao 18. Então, formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores, agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim. A árvore da vida estava onde? E a árvore do conhecimento do bem e do mal. E a árvore do conhecimento do bem e do mal estava onde? Não estava no meio do jardim, aqui não diz. Aqui diz que a árvore da vida estava no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Vou repetir. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então, em relação à natureza e à identidade e ao propósito, o homem e a mulher são equiparados, são iguais. Mas se nós formos prestar atenção nesse texto aqui agora, de forma séria, nós vamos ver que ao formar o homem, do pó da terra, Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida. E quando Deus sopra em suas narinas o fôlego de vida, a natureza, a identidade, o propósito vai para dentro daquele boneco de barro. E quando a natureza, o propósito, a identidade vai para dentro daquele boneco de barro, aquele boneco de barro se torna um ser vivente. E aquele homem, Deus fala para ele algo. Deus o coloca em lugar, porque Deus não cria um jardim.
né? Deus faz o quê? Deus não cria um jardim. Deus planta um jardim. É diferente de criar um jardim. Quando você cria, Deus criou os céus e a terra. Mas na terra, num lugar específico, no Éden, na banda oriente do Éden, Deus vai lá e planta um jardim. Porque plantar é diferente de criar. Plantar exige que Deus tenha colocado a sua mão na terra. Tenha tirado naquele lugar chamado Éden as pedras. Tenha adubado a terra. Tenha mexido na terra. Tenha plantado sementes. Tenha escolhido as árvores que era para colocar naquele jardim, ou as flores. Tenha regado. Tenha esperado crescer. Tenha feito a harmonização do jardim. Tenha feito o que a gente chama de, como é que chama? Não é nem engenharia, nem arquitetura. Decoração como é que é? Paisagismo. Deus é um paisagista. Então Ele fez um paisagismo ali, um jardim bonito. Quando a gente olha para o jardim do Éden, a gente vê um jardim bonito. Não tem feito assim, plantou um pé de abacate ali, um pé de mamão ali, um pé de manga ali, um trem bagunçado. Não, foi um trem organizado. Então Deus planta um jardim. E o jardim fala de uma organização no meio do caos. Então o jardim é uma referência ao reino de Deus. O jardim é uma referência à forma como devem ser as coisas quando Deus está reinando. O jardim é uma referência de como as coisas devem ser feitas quando eu ando debaixo da natureza divina. Aí Deus pega aquele homem, aquele ser, aquela criatura que é formada do pó da terra, sopra para dentro dessa criatura a sua identidade, a sua natureza, o seu propósito, e essa criatura passa a ser um ser vivente sobre a terra. Ele pega essa criatura e leva lá para dentro do jardim. Percebe? Então pega essa criatura que tem um propósito, que tem uma identidade, tem uma natureza. Eu estou sendo bastante didático, irmãos, bem repetitivo, porque no domingo de manhã é culto de ensino. Então a gente vai bem no passo a passo, tá? Então pega esse ser, esse homem, e coloca lá dentro do jardim, e fala para ele, olha, o que ele fala? Olha só, tomou, pois o Senhor Deus ao homem, e colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Para o quê? Porque aqui agora não está a igreja, tá? Aqui está uma sala de aula. Então o professor vai pedir para você repetir. Repete comigo. Para o cultivar e o guardar. Cultivar
Não, fala alto. Cultivar e guardar. O que é isso? É uma missão. Deus coloca o homem no jardim para quê? Para o cultivar e o guardar. Aquele homem que tem dentro de si a imagem, aquele homem que tem dentro de si a natureza, aquele homem que tem dentro de si a identidade de Deus, o propósito de Deus. Qual que é o propósito? Ser fértil, ser fecundo, dominar, encher, sujeitar. Deus coloca aquele homem que tem um propósito e dá a esse homem que tem um propósito uma missão. Dá a esse homem uma missão, que é o quê? Cultivar e guardar o jardim. Então o homem tem um propósito e o homem tem uma missão. O propósito vem junto com a sua natureza, mas a missão é dada para o homem, quando ele é colocado dentro do jardim. Está acompanhando? Pergunta. O homem dá a missão para o homem e para a mulher, amém? Deus dá a missão para o homem e para a mulher, amém? Amém? Não! Deus dá a missão para o homem, porque até esse momento aqui, a mulher não tinha sido feita. Então, enquanto o propósito, a identidade, a natureza divina é para homem e para mulher, a missão foi dada para o homem. Percebe que nesse momento aqui não tinha mulher. Deus não havia feito mulher. Mas tem mais uma coisa. Para Deus dar a missão para o homem, Ele dá uma missão e Ele dá o quê? Dá uma missão e dá o que mais? Um mandamento. A missão é guardar e cultivar o jardim. Meu querido, você guarda esse jardim. Você não deixa ninguém entrar nesse jardim que não for permitido. Você olha as fronteiras do jardim. Você coloca guarda no jardim. Você coloca câmeras no jardim, você cria um monitoramento no jardim, você cria coloca catraca no jardim, você não deixa ninguém que é fora do esquema entrar no jardim. O jardim tem limite e tem regra. E você cultiva o jardim, você pega as sementes das árvores e planta de novo, você aumenta o jardim, você expande o jardim, isso é a sua missão, homem. Você pega o jardim que eu plantei e faz ele aumentar, porque à medida que você faz o jardim aumentar, você cumpre o seu propósito. Se você cumprir a sua missão, você cumpre o seu propósito. Porque se você fizer o jardim aumentar, você vai fazer o quê? Você vai multiplicar, você vai encher a terra, você vai dominar a terra. Percebe? Mas é para o homem. E qual que é o mandamento que Deus dá? Comerás livremente de toda, ou seja, o homem come, é para você comer. Por isso que eu faço isso, gente. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque o dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus dá um mandamento também. Deus dá a missão e dá um mandamento. Então Deus cria um ser chamado homem, conforme a sua imagem, dando propósito e identidade. Mas ao homem formado do pó da terra, em que é soprado essa identidade,
Deus dá uma missão e um mandamento. Propósito e identidade, missão e mandamento. Propósito e identidade, missão e mandamento. Propósito e identidade para homem e mulher. E a missão para o homem. Ao homem, Deus dá duas coisas: uma missão, cultivar e guardar, e um mandamento: da árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal, não comerás. Até esse momento, Deus não tinha formado a mulher. Então, a missão e o mandamento foram dados somente ao homem. Daí nós tiramos alguns ensinamentos e algumas conclusões. Primeiro, o homem macho, ele deve ter clareza da sua missão e do mandamento de Deus. É responsabilidade do homem ter clareza, buscar clareza e entendimento da sua missão na terra e do mandamento de Deus sobre a terra. É responsabilidade. E aí vai para as irmãs que são solteiras. Quando você for procurar alguém para casar, verifique se esse rapaz ele tem clareza da missão e do mandamento de Deus para ele. Porque se ele não tiver clareza, ele não está pronto para casar. É responsabilidade do... Agora, olha só. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que lhe seja idônea. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E aí Deus pega, e é interessante que Deus fala essa frase e faz o quê? O que Deus faz após falar essa frase? Um por vez. Todo mundo junto, não. O que Deus faz? Está aí escrito aí na sua Bíblia. Não. Faz o homem colocar nome nos animais. É interessante isso, né? Porque Deus poderia falar assim: vamos fazer alguém que seja auxiliar do homem. E aí, fala assim: não, então beleza, vamos lá para a sala de cirurgia e vamos fazer a mulher. Só que não. O homem começa a trabalhar e vai procurando, né? E dá nome para a girafa, e para o boi, e para a vaca, e para tal. E aí o homem vai vendo que, juntamente com Deus, que nenhum daqueles seres que foram criados por Deus também é idôneo, é equiparado a um homem. Um macaco, não dá, muito parecido, mas não dá, muito peludo. O que Deus faz? Deus tira da estrutura do homem uma costela e faz uma mulher. Então a mulher foi feita da costela do homem. Tá. E nessa costela do homem tem o quê? Tem a identidade e tem o propósito, porque Deus já criou o ser espiritual,
já com propósito e com identidade. Mas essa mulher que nasce da costela de Adão, ela não nasce com uma missão. E também não nasce com um mandamento já entendido. Então, quem tem que passar a missão e o mandamento para essa mulher? O homem. Quem passa a missão e o mandamento para a mulher é o homem. Percebe? Deus passa a missão para o homem. Deus passa o mandamento para o homem. E o homem é responsável. É responsabilidade do homem passar para a mulher a missão e o mandamento. E é sofrível para as mulheres, mano. Quando ela encontra um homem que não sabe passar a missão e o mandamento para ela. Rapaz, mas a mulher sofre. Quando encontra um homem bocó. Um homem que primeiro não tem clareza da sua missão e não tem clareza dos mandamentos de Deus. E o homem que não passa, que não ensina. Então é responsabilidade do homem passar. O homem precisa ter clareza da sua missão. O que é a missão? O que é que tem que ser feito? E dos mandamentos. O que é o mandamento? Do que não pode ser feito. É responsabilidade do homem passar de forma clara e sem sombras de dúvidas a totalidade da missão e do mandamento para a mulher. Então, quando você, mulher solteira, for procurar um rapaz para casar, não olhe o carro dele somente. Não olhe se ele é bonito. Olhe se ele tem clareza da sua missão e dos mandamentos de Deus. Ao casar-se com... Aí, é interessante. Porque ao casar-se com o homem, a mulher se coloca debaixo da missão do homem. Por isso que a mulher está submissão. Sob a missão do homem. Agora imagina, mano, o tanto de casamento que a mulher entra debaixo da missão de um cara que não sabe qual é a missão dele. Que não sabe qual que é o mandamento de Deus. Eu entendo vocês, mulheres. Então, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente precisa fazer algumas perguntas. Porque assim, para você ler a Bíblia, você precisa ser um bom perguntador. Ontem a gente viu um episódio daquela série The Chosen, que é uma série que eu até recomendo vocês verem, que é uma série que fala sobre a vida de Jesus e os seus discípulos. E tem um momento lá que Jesus está acampando. Ele faz uma barraca, ele faz uma fogueira, está lá acampando, e ele encontra umas crianças, encontra ele nesse acampamento, e uma das crianças chama Abigail. E essa Abigail, meu irmão, ela é uma matraquinha. Ela pergunta, faz 50 perguntas de uma vez para Jesus. De onde você é? Como é que você faz? Como é que você ganha dinheiro? O que você vai fazer aqui?
Quantos você tem? E ela vai perguntar. Aí na segunda vez que ela vai, ela leva o amiguinho, o Josué. E aí ela continua perguntando para Jesus, e aí, que é isso? Que é isso? Acho que ela cansa e vira para o Josué. Josué, pergunta para ele também. Aí o Josué não pergunta, ela continua perguntando. Mas, esse é a característica de alguém que precisa, que ao ler a Bíblia, tem que ter. Você precisa fazer perguntas para a Bíblia. Então, quando eu leio esse texto, tem algumas perguntas que caem na minha mente. Olha só, no texto lá da queda, uma pergunta que eu tenho: onde estava o homem quando a mulher estava conversando com a serpente? Onde é que estava esse cidadão, meu irmão? Esse cara estava pescando? Esse cara, o que ele estava fazendo? A mulher trocando ideia com a serpente, batendo o maior papo com a serpente. Batendo o maior papo com a serpente, e o homem estava onde? Onde é que estava Adão? Estava jogando pôquer? Assistindo o BBB? O que ele estava fazendo, gente? A mulher trocando ideia com a serpente, batendo o maior papo, rapaz. E ele estava onde? Outra pergunta: se a mulher era para ser uma auxiliadora idônea, o que ela estava fazendo perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, conversando com a serpente? Outra pergunta: por que a mulher, ao responder à serpente, deu uma resposta imprecisa? Porque se você for olhar a resposta da mulher, ela foi imprecisa. Se não, vamos lá. Aqui. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Até aí tudo bem. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Primeiro, Deus não falou para não tocar. Deus falou para não comer. Eu posso pegar e jogar fora. Segundo, qual que era a árvore que estava no meio do jardim? A árvore da vida. Não era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, tem essa pergunta: por que a mulher, ao responder à serpente, deu uma resposta imprecisa? Não foi aquela resposta precisa. Quando a serpente vê a resposta de Eva, falou assim: essa aí vai ser fácil. Essa aí está na minha mão, porque ela não sabe nem o que é para fazer. Outra pergunta: por que Adão não questionou a mulher quando essa deu o fruto para ele comer? Ela come, e a Bíblia fala que ela comeu, e deu o fruto ao seu marido, e ele comeu calado. Ele quase fala: sim, senhora. Por que ele não questionou? Por que ele falou: pelo amor de Deus, o que você fez, mulher? Você comeu agora, minha irmã, agora você vai para o buraco sozinha. Agora deu ruim para você. Eu vou servir a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não, mas ele caladinho comeu também. Então essas perguntas ficam na minha cabeça. E ao olharmos essas perguntas, a gente vê um problema claro de comunicação. A gente vê um problema claro de comunicação da missão e do mandamento do Senhor, do homem para com a mulher.
a gente percebe que houve ruído. E quando há problema na comunicação, a mensagem não é passada corretamente. E quando a mensagem não é passada corretamente, eu comprometo a missão. Ou a missão fica mal feita, ou ela nem é feita. Então, muitas famílias falham em servir a Deus, porque dentro da família tem um problema na comunicação entre eles. O homem deixa de cumprir aquilo que é sua responsabilidade em fazer, que é o quê? Passar com clareza e sem sombra de dúvidas toda a missão de Deus que foi dada a ele, e também os mandamentos de Deus para a mulher e para os seus filhos. É responsabilidade do homem. Responsabilidade de quem? Quando o homem não faz aquilo que foi feito para fazer, ele tem um nome para isso, ele é omisso. Muitas das coisas que acontecem no seio das nossas famílias é por causa da omissão do homem. Aí então a mulher toma a frente. Por quê? Porque a mulher ela foi feita para ajudar. E como ela não sabe no que ajudar, ela vai querer fazer alguma coisa. Porque o homem dá a direção e a mulher foi feita para auxiliar. Mas quando ela não tem direção, ela quer auxiliar. E aí ela vai fazer, mas fazer sem direção dá problema. Então, queridos, essa mensagem está muito mais direcionada para o homem do que para a mulher, viu, gente? Não sei se vocês perceberam. O chicote hoje está instalando no lombo do homem. Mas é o homem que é responsável. O homem é que tem que dobrar o joelho e falar: Senhor, qual é a missão do Senhor para mim? É o homem que tem que ler a Bíblia. Mulher também tem que ler a Bíblia. Mas é responsabilidade do homem ler a Bíblia e falar: isso não está certo. Ou isso é certo. É o homem. A mulher, ela tem a identidade divina também, ela tem um propósito divino também, mas em relação à missão, do que deve ser feito, é o homem que precisa ter clareza. E muitos dos nossos homens hoje não têm clareza do que é servir a Deus. Muitos dos nossos homens hoje são omissos, muitos dos nossos homens hoje são bocós, diante daquilo que se refere à palavra de Deus, diante daquilo que se refere a servir a Deus, diante daquilo que se refere à missão de Deus, de cultivar e guardar o jardim, de fecundar. Muitos dos nossos homens fazem o que não está entendendo. Muitos dos nossos homens hoje tá de Joãozinho sem braço. A missão da mulher é auxiliar o homem. A missão do homem é cultivar e guardar o jardim. Mas se o homem se omite, um dia ele vai ver a sua mulher conversando com a serpente. E aqui nós precisamos, queridos, entender um pouquinho sobre comunicação. A comunicação, ela tem alguns elementos. E quando um desses elementos, eles falham, a comunicação falha. Então, nós como homens, nós precisamos entender. Se em alguns desses elementos, nós como homem e mulher, e família, e filhos, nós precisamos entender esses elementos da comunicação. E os elementos da comunicação são 2 pontos: emissor
receptor, a mensagem, o canal e a linguagem. Vou repetir. Emissor, receptor, a mensagem, o canal e a linguagem. Então, eu tenho, de um lado, eu tenho o emissor, que no caso aqui é o homem. Eu tenho o receptor, que no caso aqui é a mulher. Eu tenho aqui a mensagem que deve ser passada, que no caso aqui é a missão e o mandamento. Eu tenho aqui o canal que deve ser passado. Amém? O que é o canal? O canal é a voz. O canal é uma reunião semanal que você senta com a sua família para ler a Bíblia, para explicar, para ler. Isso é responsabilidade do homem. É uma reunião semanal com o seu filho, com a sua esposa. O canal é uma carta, é um e-mail, é um WhatsApp, é o canal. A mensagem é a missão e o mandamento. E eu vou falar um negócio para você, homem. Se você for alguém que tenha habilidade em passar a mensagem para a sua esposa, para a sua auxiliadora, você será um dos homens mais felizes da terra. Porque se tem uma coisa que é frutífera, que é boa, é uma mulher bem formada. É uma mulher bem ensinada. É uma mulher que sabe para onde o homem está levando ela. É uma mulher bem... Vou usar essa palavra, mas tudo bem. É uma mulher bem administrada. Então, nós temos alguns problemas que podem ocorrer com esses elementos da comunicação. O emissor é a omissão, que eu já falei, e a falta de clareza. O receptor, nós temos aí a desatenção. Muitas vezes, há um problema no receptor. Às vezes, do outro lado, tem uma desatenção no ouvir. Uma indisposição. Nós podemos ter um problema na mensagem. Distorção. Eu posso passar a mensagem distorcida. Às vezes eu passo a mensagem de qualquer jeito. Ah, não, Deus mandou comer, mandou comer, falou que pode comer de tudo, mas não pode comer daquela árvore que está lá no meio do jardim. Ué, mas aquela árvore que está lá no meio do jardim é uma árvore da vida. Não é aquela que está do lado. Então a gente passa a mensagem mais ou menos. Distorção, imprecisão, irrelevância. Muitas vezes a nossa linguagem está com problema. Muitas vezes nós usamos uma linguagem mundana. Nós usamos uma linguagem agressiva. Muitas vezes nós queremos até passar a missão no nosso lar. Mas nós usamos uma linguagem do mundo. A linguagem do dinheiro. A linguagem do sucesso. A linguagem dos filmes. E muitas vezes fora de contexto. Para terminar, eu quero ler um texto que está lá em Efésios 5, 22 ao 30. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido,
como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Aqui eu quero destacar que esse submissas não tem nada a ver com escravidão. Não tem nada a ver em ser, se submeter a um marido perverso que não sabe qual é a sua missão. É estar sob ou sub a missão daquele que serve ao Senhor. Maridos, amai vossas esposas, vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para si mesmo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. O homem precisa ter clareza da sua missão sobre a terra, e sua tarefa primária, como marido, é passar essa clareza para sua esposa, para que ela possa auxiliá-lo no cumprimento do propósito de Deus. O melhor presente que um homem pode dar à sua esposa é ser e ensinar a servir a Deus, a cumprir a missão, despertar nela a identidade, direcionar para o cumprimento dos mandamentos. Nós precisamos ter famílias saudáveis. Porque Satanás, ao envenenar uma família, ele envenena toda uma geração. Quando Satanás envenena uma família, ele envenena toda uma geração. E nós, como homens, precisamos ter clareza da nossa missão e dos mandamentos de Deus. A mulher, ela não precisa de um sacerdote, porque o sacerdote é para Deus. A mulher precisa de um marido. Como sacerdote, o homem busca a missão de Deus. Mas como marido, o homem ensina a sua esposa e os seus filhos. Como marido, o homem se posiciona. E nós precisamos ter famílias saudáveis, onde cada um esteja dentro daquilo que Deus os comissionou. Mulheres estando debaixo da missão do marido, mas homens amando, cuidando de suas esposas como o seu próprio corpo. Senhor, muitas vezes, ó Senhor Deus, nós temos na nossa mente uma distorção daquilo que é família. E muitas vezes, ó Senhor Deus, nós trocamos os papéis, ó Senhor Deus, dentro do nosso lar. Muitas vezes, ó Senhor Deus, nós erramos, ó Senhor, ao querer, Senhor Deus, levar
a nossa família de acordo com a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ignoramos a árvore da vida. Mas, Senhor Deus, que nesse mês da família, Senhor Deus, o Senhor possa restaurar em nós, ó Senhor Deus, a característica da família que o Senhor quer. O Senhor criou, Senhor Deus, o homem e a mulher com propósito e com identidade divina. O Senhor nos criou, Senhor Deus, com capacitação e em Cristo Jesus isso foi restaurado. Em Cristo Jesus foi restaurada em nós, Senhor Deus, a identidade. Em Cristo Jesus foi restaurado em nós o propósito. Restaura, Senhor Deus, também em nós, Senhor Deus, o olhar, Senhor Deus, claro, para a missão e para os mandamentos do Senhor. Gera, Senhor Deus, aqui nessa igreja local. Gera, Senhor Deus, aqui famílias, ó Senhor Deus, onde os homens, ó Senhor Deus, se posicionem como sacerdotes. Não, Senhor Deus, como homens autoritários, não como homens, ó Senhor Deus, perversos, não como aqueles, ó Senhor Deus, que mandam, mas como aqueles que têm clareza, Senhor, da sua missão, que têm clareza dos mandamentos do Senhor. Gera homens aqui, Senhor Deus, capazes e capacitados, ó Senhor Deus, para ensinar as suas famílias, ó Senhor Deus, a servir o Senhor. Que como Josué falou, Senhor Deus, vocês podem servir os deuses que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa nos prostraremos ao Senhor. Eu e minha casa, Senhor, comeremos da árvore da vida. Eu e minha casa, Senhor, andaremos no projeto e na missão que o Senhor preparou para nós. Levanta homens, Senhor Deus, responsáveis. E mulheres, ó Senhor Deus, auxiliadoras. E filhos obedientes. Nesses dias, no nome de Jesus. No nome de Jesus.